E você comentou no início da conversa que é um esporte para todos. E aí a gente entra em outras conversas que nós tivemos com outros professores que fala que na escola, geralmente o que predomina é o futsal, né? Nas escolas, o futsal por conta da quadra. Aí sempre tem aquele menino ou menina que, eu não gosto de futebol, meu. Mais ou menos o vôlei. E se encontra no beach. A gente tem conversado com os professores e eles têm mostrado que essas opções que têm chegado têm favorecido em muito na melhora de saúde das crianças e de interação. Você já comentou também das amizades que são feitas. Então, veio para somar, mas ainda falta um certo crescimento, apesar do tempo que o beach tennis já existe. O Fagner, é importantíssima a sua pergunta. É fantástica. Você abriu aqui uma oportunidade de eu trazer aqui uma coisa que eu penso. A educação física escolar, ela precisa evoluir. Ela precisa passar por uma transformação. Essa transformação, ela tem que entrar em novos conceitos pedagógicos para os esportes beach, esportes de areia. Tá? Então, não é só o beach tênis, mas hoje nós temos o vôlei de areia. Nós temos o futevôlei. E se você começar a trabalhar, você começa a criar novas modalidades esportivas no esporte beach, no esporte de areia. Por que o futsal talvez seja hoje a bola da vez para a educação física? Para mim, não é hoje. Sempre foi. Porque nos intervalos que eu me lembro na escola, tanto no IEBA, como também no Antônio J. de Carvalho, em outras escolas que a gente teve a oportunidade de estudar, a gente jogava futebol, mas pela cultura. É o país do futebol, né? Haja vista que o vôlei, em 1984, chama atenção e a gente tem a mídia envolvida, passa-se o segundo esporte a partir do momento que o vôlei ganha a medalha de prata olímpica. Uhum. Né? Com Renan, com Badá, com William, Bernardinho, o próprio Zé Roberto Guimarães, com toda essa turma. Né? Então, e eu me lembro no passado que em Araraquara, esses profissionais, esses professores de educação física que eram os atletas de vôlei, o caso do Demerval, do Heraldo Pimentel, do Duda, Urias. O Urias já é de uma geração mais antiga. Mas essa geração existiu, tá certo? Devido àquilo que aconteceu no vôlei no passado, na educação física. Que era o Paulo Schwartzman, que era o Bruninho Opsi de Matos, que era o Ramalho, que era levantador, que a gente falava que era a mão de veludo, né? Então, quando vem essa geração, que era a geração do Urias, né? Então, quando vem essa segunda geração, depois da turma do Urias, a gente passa a ser aluno desses profissionais. Mas na escola, tinha um calendário. Você começava com o handball, saía do handball, você ia para o basquete, ou era o basquete primeiro, depois era o handball, porque era uma sequência. Eu me lembro, era o voleibol e o futebol era o último. Tá certo? Agora, nós estamos ainda nesse modelo. E interessante que você vai nas escolas hoje, você vê a educação física, hoje você tem mais atestado para não praticar a educação física, só que a criança joga bola na rua. A criança joga bola no clube, faz aula de particular, de escolinha, né? E tudo isso traz aqui um atraso no desenvolvimento desportivo e das modalidades esportivas. Claro, com certeza. Então, a sua pergunta é excepcional, por quê? Porque a gente precisa sentar, os educadores físicos precisam repensar, o Conselho Federal de Educação Física precisa repensar isso, certo? Porque também me parece, e assim, se me corrija, né, se há alguma coisa equivocada, mas me parece também que os instrumentos para trabalhar não são muitos. Você tem ali uma quadra, a educação física se volta ali na quadra. Então você vai jogar um vôlei de quadra, você vai jogar um basquete na quadra, você vai jogar um futebol. Outros elementos que poderiam, de repente, compor a educação física, o cara fica limitado a esse processo. E me parece também que hoje você tem uma estrutura
que não permite muito isso. Então, por exemplo, para você tirar um aluno da sala de aula e levar um aluno para uma outra coisa, tem que pegar a autorização do pai, a autorização do professor, tem que ter autorização da escola, tem que ter autorização do secretário. Pronto, você já... E já vem as barreiras. E aí você já tem as barreiras. Ah, você precisa de um ônibus para deslocar as crianças para tal. Você já não pode, porque o ônibus já não tem. Então você fica ali. Me parece que o cenário é esse. Me corrija se eu estiver errado. Não, o cenário é esse. Ele é deficitário. Então o cenário é deficitário. Então, muitas vezes, o cara ele não trabalha porque ele não quer, é porque ele não tem elementos para fazer diferente. Como é que o cara vai pedir para a escola construir uma quadra de beach tênis? Ou seja, para jogar um futevôlei ou coisa assim? A escola está preparada para isso? Aí que tá o que eu vou te falar é uma coisa que é assim, eu acho que aí falta... um conjunto de forças de vontade. Vou te falar o porquê. E ainda nós estamos na resposta da pergunta do Fagner. Sim. Você sabe como é que foi construído o ginásio do IEBA? Aquele ginásio do IEBA que nós temos na esquina ali da... Sim, da Rua 4. Aquilo lá foi feito com rifas. Que esses atletas do passado faziam as rifas de vender as coisas para poder levantar aquele ginásio. Então, o que eu vejo? Existe a questão das associações de pais e mestres e alunos da escola. Poxa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ver o que a gente consegue. Eu vi uma diretora que ela tinha muito interesse de fazer de uma escola estadual afastada daqui do município. Ela tinha interesse de fazer. E ela pediu, foi autorizado tudo, mas ela tinha que ir atrás. E aí existem as emendas que você pode pedir, mas precisa, antes de mais nada, as pessoas comprarem a ideia de querer melhorar e fazer. Sim. Porque ela vai conseguir comprar o material, ela vai conseguir o recurso para isso, ela vai. Sim. Agora, se você ficar nesse ostracismo do modelo antigo... Porque é mais fácil também, e cômodo, né? E cômodo também. O cara tá ali, o cara fala, não, vamos reproduzir aqui, vamos jogar aquele vôleizinho, vamos fazer aquele basquete, vamos jogar aquele futsal. E aí a educação física gira em torno desse processo, cria um processo monótono, e aí o cara fala assim, vou ter que fazer isso, eu faço isso na rua com meus amigos por diversão. Vai lá, mete um atestado, o cara entra lá e o cara deixa de fazer. Concordo com você. E aí ela vira, na verdade, ela vira um sacrifício pro aluno, na realidade, porque acaba reprisando esse processo. Mas o que nós temos de política de incentivo hoje? Por que no passado a gente tinha... Nós tínhamos um celeiro de formação de atletas no passado. Sim. Porque a política do município era dos governantes de você formar desde a base. Sim. Hoje não. Hoje você traz pronto. Então, essa cultura, Alexandre, ela lá em cima, no topo da pirâmide... A gente já sabe disso. Prejudica aqui embaixo. Sim, eu sei, a gente já sabe. Então, a gente entende. Mas o que a gente vê é que, assim, com todas essas dificuldades, ainda existem talentos. Sim. O profissional de educação física... E pessoas interessadas em praticar os esportes. Em praticar. E o professor de educação física, na época minha, que a grande sumidade dos trabalhos... que a gente chama de lúdico, era o Valdir Barbante, sim, né? Professor da Unicamp. E ele sempre falou que o profissional de educação física brasileiro, ele tem uma criatividade que é reconhecida. E o Josenildo Carvalho, que foi técnico de vôlei, a minha vida foi ligada ao vôlei também, sim, além do futebol. Sim. Né? Você é um esportista nato. Eu fui técnico de vôlei, nós somos campeão paulista da primeira divisão, do juvenil. Né? Numa época em que tinha que produzir. Se você não produzisse, você não tinha resultado, você estava fora. Estava fora, exatamente. Aí tinha que vir outro. Aí, quando vem o voleibol do Lupo Náutico, o Cassião foi preparador físico do Lupo Náutico, assistente técnico do Peron, uma comissão técnica caseira, sabe? A gente vê as dificuldades que existem de uma cidade do interior e o quanto tinha adaptações. Pô, nós não temos isso, mas vamos adaptar com isso. Não tem isso, mas vamos pôr. Mas vamos fazer com isso. Sim. Mas você tenta. Né? E justamente. E os atletas veem isso e reconhecem. E eles saem depois propagando isso, sabe, Brasil afora. Sim. Então você vê que nós somos privilegiados porque sempre com
pouco recurso, você consegue fazer muito. Olha o cenário que Araraquara já se engajou, já entrou. Com esses meninos do beach tênis, filho do Juca, com o voleibol masculino e feminino da Uniara. Poxa, no passado, com o basquete da Uniara. Pô, o basquete da Uniara foi fantástico. Sim, né? A gente conversou aqui recentemente com o Pedro Della Corte. Nós falamos, o Pedro veio aqui, a gente bateu um papo com ele. Isso é muito. E o quantos desses atletas que vieram para jogar e ficaram no município? Sim. Família, sabe? Que hoje a gente se relaciona, tem amizade, que se tornaram araraquarenses, né? Por escolha. Eles escolheram Araraquara para ficar. Né? Nós ainda nascemos aqui, né? Sim. Lá no Largo do São Geraldo. Araraquara, né? Da Gema. Araraquarense da Gema, né? Então, é isso, Alexandre. A gente percebe que, na pergunta do Fagner, foi muito importante a gente falar sobre isso, porque nós precisamos que as autoridades reavaliem, repensem no modelo mais moderno da educação física. E já tem modernidade suficiente para poder mudar isso. Basta ter força de vontade para mudar. Ministério da Educação. E poderia começar pelos municípios, através das escolas municipais. Sim. Tá certo? Sim. Alguém tiver... Pô, vamos fazer quadro, então, de Sport Beat lá, para poder modernizar isso. Né? E desenvolver. O espaço existe. Basta ter força de vontade de gente que